Amém? Estamos aí novamente, com bastante frio, como comentei com vocês, mas animados, graças a Deus. Vamos compartilhar sobre a minha vida, falar do meu ministério, da minha família, da minha casa. Vamos falar muitas coisas engraçadas também aqui hoje, né? O pessoal tem comentado comigo, pastor Júnior, sobre a minha barba, que eu tirei a barba, e rapaz do céu, deu o que falar isso daí, rapaz. Disse que eu tava em crise. Aí o que eu falei pro pessoal? Falei assim, não, sabe o que é, pessoal? É que tava com muito problema. E aí eu pensei, não, vou tirar a barba pra dar uma assustada, porque a hora que o problema vir, ele não vai me encontrar. Falei isso pro pessoal. Mas é isso, né? Quem não passa por problema hoje em dia? Bacana demais, bom estar aqui com você. Leonardo, você faz um favor pra mim, nessa caixinha, nós estamos tudo ao vivo aqui, assim mesmo, nessa caixinha, o primeiro DK você vai ter que subir pra mim. O DK, isso, veja aí. E agora sim, agora eu tô ouvindo o retorno. Sem retorno não vai, né? Não. Sem retorno não vai. Como é que vocês estão? Estão tudo bem lá na casa? Tudo 100%? Pastor Leonardo, conta pra nós aí qual que é a motivação maior nesses últimos dias aí pra nós começarmos aí. A motivação maior para nós é caminharmos, que sempre haverá dias melhores lá na frente, né? Então a nossa esperança não está nas coisas que se passaram, e não vamos chorar por elas, se lamentar, mas focar nas coisas que estão adiante. Então daqui a uns dias, daqui a 2 meses aproximadamente, vamos ter uma conferência lá na igreja, e a minha expectativa é isso, eu estou animado, eu estou empolgado com isso, porque a conferência é um sinal de que vamos conferir aquilo que vamos viver, né, nesse próximo ano. É como se fosse a nossa virada de ano. A nossa virada de ano é a conferência, não é o dia 31, né? Então, eu estou muito animado porque tem o pessoal que a gente está caminhando lá, o pessoal de Castro. Um abraço para a comunidade de Efraim lá de Castro, lá o pastor Júnior, o pastor Elisângela. Estão também somando com a gente, para o pessoal de Barra Velha, o pessoal de Ivaí e várias outras cidades, pastor Júnior, que vão vir até a igreja ali nesses dias. E eu estou animado porque a alegria do pastor é ver a igreja cheia, né? Então isso é muito legal. Tá certo. Me conta uma coisa, quais são os dias dessa conferência de vocês? De vocês não, é nossa, né? Mas pro público que tá em casa, eles não sabem, né? Quais são os dias aí, Leonardo? E já faz desde já aquele convite especial aí pra todo mundo que tá ligadinho conosco aqui na Rádio Família e também no Facebook do Templo da Família. Em primeira mão, então, né? Porque ainda não foi divulgado esse, pastor. A gente é louco de atravessado, né? Nós mandamos na frente da... Nós dois aqui, né? Imagina que vai dar hoje. Dia 25, 26 e 27 de julho, sexta, sábado e domingo. Não vai ter ninguém de fora, porque Jesus já está na casa, então é ele mesmo que vai fazer a boa obra dele lá. Tá certo, maravilha, maravilha de Deus. Eu não vou conseguir fazer os... Opa, ó. Vamos lá, agora acho que parou o barulho. Melhorou até. Até melhorou. Manda uma pergunta pra cá pro pastor Leonardo. Enquanto isso, eu vou separar as minhas aqui, que eu já tenho pra ele aqui. Você quiser mandar uma pergunta pra cá, 429-8421-6856, tá certo? Você pode mandar sua pergunta pra cá, pastor Leonardo. E, claro, você que tá no Facebook também, você pode comentar à vontade, tá certo? À vontade mesmo. E obrigado você que está no aplicativo da Rádio Família, você que ainda não tem o aplicativo da Rádio Família. É importante demais você entrar no Play Store do seu celular e baixar o aplicativo da Rádio Família, para assim você, durante os dias, segunda, terça, quarta, quinta, eu faço programação ao vivo no aplicativo da Rádio Família, das 2 da tarde às 3 da tarde eu estou ali ao vivo fazendo uma programação. Depois tem muita coisa boa ali, uma programação de 24 horas pra você e sua família. Pastor Leonardo, vamos começar assim, ó. Vamos lá. Quantos anos que você tem, homem do céu? Vamos contar a sua idade. Céu. Agora você tá mais novo. Mais novo. Você ficou mais novo agora com essa barba aí. O pessoal me mandou lá no Instagram lá que eu estava com 17 anos, 18 anos. Rapaz, eu vou te falar que ontem eu vi você. O que você achou? Não, ficou bom. Ficou bom até. Ontem eu vi você lá na reunião e eu me lembrei quando eu cheguei na igreja. Pior que você tá puro quando você chegou na igreja. Ou seja, você não mudou nada, Leonardo. Rapaz do Você céu. tinha ficado mais... Tinha melhorado. Você confessa, tinha melhorado, rapaz. De barba. Agora você voltou aquele piazinho. Mas com uma mente de homem, né? Claro, com certeza, né? Isso aí, mano. Quantos anos tem, pastor Leonardo? Então, sou de 97, 21 de julho de 97. Inclusive daqui 2 meses é meu aniversário, né? Se alguém quiser mandar um pix aí, eu fico Essa contente. é a hora? E eu falo o seguinte, falo que
É só hora de ver quem gosta da gente, né? Porque quem gosta da gente vai me dar um Pix de R$10. Quem não gosta, manda dobrado pra gente vir. Né? Tá Eu tenho engraçadão, 27 velho. anos. Tá engraçadão. Tô Tá 27 anos hoje? 27 anos, faço 28 daqui 2 dias. Mas eu... 2 dias, 2 meses. 2 meses, pastor. 2 meses, 2 meses. Eu tava pensando esses dias até esses dias atrás, rapaz, eu falava que tinha 25 anos. Parece que eu não saía do 25. Quando eu fiz 18, daí eu tinha 20, 21 e eu falava que tinha 18, mas não por mal, porque eu não me tocava, achava que não tava envelhecendo, homem do céu. Então aí, mais 2 anos, estamos mais perto dos 30 do que dos 20 agora, rapaz. Já começa a se preocupar já. Tá certo, tá certo. E é o seguinte, é importante nós darmos risada aqui, tá bem descontraído, não tem nem fundo musical, por quê? Porque hoje é conversa mesmo. Não sei como é que tá chegando o áudio pra vocês aí no Facebook, mas por causa da rádio, então nós tivemos que dar uma baixada um pouquinho nos volumes dos streams, né? Para nós podermos fazer essa conversa bacana aqui na Rádio Família PG e também no Facebook. Me fala uma coisa aí, e quanto tempo de ministério? Se você tem 27 anos, faz pouco tempo que você tá aí na caminhada como pastor? Faz 3, 4 anos, se não me engano. É mais ou menos isso, tempo de pastoreio, né? Eu, né, com 3 anos meu pai se converteu, então desde aí caminhei, mas eu nunca fui convertido, né? Eu me converti quando realmente eu decidi caminhar. Embora eu sempre fui na igreja, todo domingo, toda terça de oração, toda a escola dominical, mas nunca tinha me convertido de verdade. E quando eu fui em encontro com Deus aí em 2014, se eu não me engano, eu tomei uma atitude, pensei, vou mudar, cara. Vou realmente fazer diferente, porque... Tem aquele ditado, né, pastor Júnior, que filho de peixe, peixinho é, mas é mentira, né, rapaz? Porque tem muitos filhos que não honram os pais e não seguem aquilo que os pais estão fazendo. E eu, a partir de agosto de 2014, eu resolvi mudar. Pensei, não, tem que mudar essa maneira de viver, porque eu preciso viver o que Cristo tem pra mim. E comecei a viver e desfrutar disso. Então, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, fui ordenado ao pastoreio. Estamos aí caminhando, já cuidamos de jovens, estamos cuidando de casais. E eu te falo que, graças a Deus, estamos na minha melhor versão hoje. Embora sem a barba, né? Vamos brincar aqui mais um pouco. Mas estou na minha melhor versão. Tá certo. E me conta uma coisa, você falou do teu pai e tal, pra quem não sabe, ele é filho do apóstolo Geraldo, graças a pastor Deus. sênior da Igreja Batista Atos. Um abraço pra ele aí, pastor Ani. Me fala um pouquinho aí como que é ser filho desse homem, rapaz. Como que é ser filho do apóstolo Geraldo e qual que é as guerras diárias, qual que é as dificuldades. Porque a gente sabe que a responsabilidade dele também é muito grande, mas também automaticamente a sua responsabilidade também é muito grande. Qual que é? Sim, como sim. que é se lidar com isso aí, rapaz? Então, eu... antes, né, de eu ter convertido realmente e tudo mais, e as pessoas, os jovens me procuravam e falavam assim, cara, que honra você ser filho do pastor, né, Geraldo e tudo mais. E eu não ligava muito, pastor, porque nada a ver, né, cara, é mais um pai na vida aí. Mas conforme foi passando o tempo, eu vi realmente a influência que o apóstolo hoje tem como pessoa, como igreja, e eu comecei a notar isso. A partir do momento que eu comecei a entender o que o Senhor tinha pra mim, eu comecei a honrar isso. Pensei, não, realmente, cara, é uma honra muito grande ser filho dele hoje. Porque quantas pessoas que não queriam ser, né? Obviamente, olhando pro campo daquilo que ele carrega, daquilo que ele tem, as pessoas realmente queriam se tornar filhos dele. Mas vamos a mais profundo agora, né, pastor? Vamos falar sobre, como você comentou, como é ser filho do homem. Rapaz do céu, eu vou fazer uma ilustração aqui como se fosse trabalhar pro teu pai. Já trabalhou pro seu pai, Júnior? Já, certo. Rapaz do céu. Pra você ter uma Boa, base... a ilustração é a melhor que tem, cara, é essa aí. Essa daí, né? Então, eu trabalhei com meu pai também, muito tempo na construção civil aí, de pintor e tudo mais. E rapaz, trabalhava e nunca tinha salário. Não sei se você também não tinha. Eu acho que eu passei, falando nisso, eu me lembrei, né? Já foi passar um filme, né, cara? Eu me lembrei, rapaz, o tempo que eu trabalhava com meu pai. Um abraço, pastor Jauri. Abraço, Jauri. Eu trabalhei com ele um tempo, rapaz. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses sem salário. Mais ou menos. Meu Deus. Foi difícil essa época, cara. Foi difícil. Mas Deus nos deu a vitória. Glória a Deus. Então, continuando aqui,
É mais ou menos isso, pastor Júnior. A galera que tá em casa também, com certeza, já trabalhou com seus pais, né? E quando a gente trabalha com o pai, não tem salário. Rapaz do céu, aí é uma luta pra conseguir um qualquer com o homem, né? Mas fico feliz porque hoje é da mesma forma, né? Trabalhamos com ele e realmente somos cobrados mais. Não por vitimizando aqui, pastor, mas é pensando que é sangue do mesmo sangue, né? Então a família tem esse embate, né? A família tem essas guerras, mas eu falo que acho que tudo é pro nosso crescimento. Quando eu entendi isso, eu comecei a caminhar de uma forma diferente e ver de uma forma diferente. Uma das coisas que eu tenho levado para a vida, independente da área que você trabalha, do setor que você trabalha, quando há uma pressão sobre tua vida, quando uma pessoa cobra você, na verdade, ela não está cobrando você porque você está errando ou porque você está falhando, mas ela está cobrando você porque ela sabe do teu potencial. Então eu vejo dessa forma, eu vejo que meu pai me cobra porque ele sabe o potencial que eu tenho, que às vezes nem eu sei que eu tenho. Né? A gente, como ser humano, a gente é muito limitado em relação a muitas coisas, até para o nosso pensamento nosso. A gente pensa que a gente não consegue, né? Você que cuida de algumas pessoas também, pastor, a gente sabe que a gente acredita mais nas pessoas do que as pessoas em si próprias, né? Então é da mesma forma, acho que meu pai acredita na gente também, né? A gente precisa dar uma resposta maior. A expectativa como filho dele, né? Esses dias eu fui pregar numa conferência, né? Juntamente com ele, pregou um dia antes e um dia depois. Eu até brinquei com o pessoal, falei, rapaz, por que não me colocou primeiro aqui, rapaz? O homem já liberou tudo, agora eu tô lascado, né? Mas é isso, eu fico muito feliz e honrado. Eu sou um cara de sorte por ser filho do apóstolo hoje. Legal demais. Vamos fazer o seguinte, quero mandar um abraço aqui pra Fiamma Camargo, que já mandou aqui o recadinho dela. Boa tarde, pastores, estamos conectados por aqui. Lucéia Kogut também, boa tarde, Deus abençoe você. Lucéia ligadinha conosco. Tâmila Guimarães aqui, Kathleen Guimarães, né? Tâmila Kathleen Guimarães. A Tami. Mais conhecida como Tami. Deus abençoe você, Tâmila, boa tarde, conectados por aqui. E é claro, você quiser mandar sua mensagem pra cá, essa é a hora. E outra, principalmente você que quer perguntar algo pro pastor Leonardo, também, essa é a hora de você estar ligadinho conosco aqui e mandar a sua pergunta, aquilo que você quiser saber desse homem de Deus aí. Por mais a idade curta, né? Diga-se de passagem, como diz o nosso amigo Neto, né? Diga-se de passagem. É uma idade curta, mas aí com um currículo muito extenso aí no reino do Senhor. Olha que ficou bonita essa aí, rapaz. Essa ficou bonita. Obrigado. Me conta uma coisa. Casado quanto tempo, pastor Leonardo? Vamos fazer 5 anos agora, dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro faz 5 anos casados. Hoje com 2 filhos. Rapaz do céu, nem eu esperava por essa, sabe? 5 anos, 2 filhos já. Mas com certeza Deus, né, preparou para nós e sabe que estamos capazes e capacitados para a criação. Mas 5 anos de muito aprendizado, na verdade, né? A gente fala que de uma experiência, mas a gente está aprendendo. Somos bebês ainda nesse ramo. Tá certo. E como que é isso aí, pastorear, cuidar da família? Como que é esse tempo de cuidado com a família aí? Como é que tem sido esse tempo pra você? Eu sei que não é fácil, porque eu tenho a minha experiência lá na minha casa. Sim. Não sou tanto mais velho que você. Pois né? É novo ainda. Também. Somos novos ainda, somos novos. Tamo no GEM, nós jogamos junto ainda, né? Com certeza. Joga no mesmo time. Mas assim, como que é lidar com isso aí? Com 2 filhos pequenos, pastorear uma rede daqui a pouquinho você vai falar da tua rede aí também. Uhum. E como que é isso pra você aí, similar esse pastoreio e mais pai em casa? Como é que é isso aí? Então, o desafio nosso como um homem, na verdade, não sei se o pastor pensa dessa forma, mas eu sou um cara que eu sou de atos de amor, né? Meu estilo assim aqui que é servir as pessoas. Quando eu sirvo as pessoas, eu sinto que eu estou amando elas. E é dessa forma. Então, com meus filhos não seria diferente. Eu busco dar o melhor para eles, dar o melhor para minha casa, servindo a minha casa. Mas como o pastor falou, né, é um desafio porque a gente tem que conciliar essas duas coisas. Embora família seja importante, mas ministério também é importante. Então a gente tem que conciliar e procurar entender aquilo que é melhor naquele momento, né? Eu estava aí cuidando da rede de jovens da igreja Batista ali, a Ramate. E quando estava por vir Matias, pastor, conversando com meu pai, as coisas já não estavam caminhando como deveriam. A gente entrou num acordo aí para pedir baixa, né, para poder dar uma atenção para o bebê que viria, né, pro Matias.
para poder cuidar, porque jovens, querendo ou não, você tem que estar ligado aí no 220 com eles. E quem entende disso é o pastor Ricardo lá, que está em Ivaí, né? Que é um cara que é 220 ligado direto. E eu antes até era, mas hoje não conseguimos mais, né? Então a gente busca consolidar hoje as pessoas, buscando esse relacionamento. E como que é esse relacionamento, pastor? Até estava me perguntando esses dias sobre isso, né? Falam sobre vida na vida e estar junto, né? Estar junto, pastor, não é estar todo dia junto. É a conexão da aliança que temos, né? As pessoas hoje em dia, elas querem... As pessoas carentes, né? Falando... Elas querem esse convívio todos os dias, nós precisamos estar com elas e infelizmente hoje não conseguimos, né, pastor? Você tem sua família, hoje você cuida de uma rádio também, tem todos os seus afazeres, a gente não consegue, mas é pela aliança, então a gente gera pessoas que amadureçam a mente delas para que elas consigam entender que além de um pastor, eu sou um pai da minha casa, eu sou o pastor da minha casa também, então eu preciso que as pessoas entendam isso, tento colocar isso na cabeça delas para que elas compreendam e da mesma forma, minha família da mesma forma, eles precisam entender que também sou um pai para aqueles povo que eu estou pastoreando, né? Então busco conciliar isso dessa forma, mas também tem uma mulher ali, Eduarda Pausa Ribeiro, um abraço, um beijo para ela. Olha, agora deu a vinhetinha aqui, rapaz. Um abraço pra ela, porque se eu sou o que eu sou hoje, Júnior, é porque 50% ela que me moldou e me capacita. Porque pensar em desistir, eu pensei já. Várias vezes, mas ela, não tem como, mano. Agora nós estamos aqui pra frente. Então, vamos seguir. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus por eu estar aqui hoje. Porque você tem muito... Como é que fala a palavra? Agora é uma palavra bonita, você que é homem. Palavra bonita. Você tem muito crédito. Muito crédito. Vamos colocar crédito. Encaixa bem. Encaixa bem, né? Isso aí, pastor. Não. A paz, meus filhos, entrou aqui, rapaz. Igreja Batista Atos. Quem será que mandou essa mensagem? Olha só. Ai. Será que o homem chegou aí, rapaz? O homem tá na casa. Não acredito, cara. Faltou uma vinhetinha agora aqui. Faltou meus efeitos aqui agora, cara. Faltou meus efeitos. Então é o seguinte, me conte mais sobre essa questão assim, pastor Leonardo. De você ser esse pai tanto para suas filhas quanto esse pai aí para as pessoas que você cuida. Como que você linka isso no aspecto do reino? Nós falamos muito sobre paternidade. E como que você lida com isso? Como que, por exemplo, assim, vamos, porque às vezes as pessoas que estão em casa, elas não têm a visão que nós temos quanto a isso. Eu faço as perguntas e parece que eu sou bobo, né, quando eu pergunto esse tipo de coisa. Mas é que tem gente que... dúvidas, né, das pessoas. Exatamente, as dúvidas das pessoas que eu tento gerar no meu coração. Ele mandou os olhos estralados ali, rapaz. Tá atento, ó. Um abraço. Como que é você lidar com essa paternidade? Por exemplo, tuas filhas têm ciúme? Tuas filhas não, né? Tua filha hoje, pequenininha lá, Helena, ela tem ciúme de você cuidar das crianças dos outros, pegar no colo, ou das pessoas estarem muito lá na tua casa, nos períodos que de repente... Claro que ela é uma criança ainda, mas como que vocês simulam isso lá na casa de vocês lá? Então, pastor, você começou a falar sobre paternidade ali, né? E eu comecei a entender o real significado do discipulado mesmo quando a Helena nasceu, né? A gente acha que discipulado é uma coisa e tendo filho eu vi que não, totalmente é diferente, né? Por quê? Porque sendo bem leigo assim, achava que o discipulado era cuidar a pessoa, ensinar a pessoa a Bíblia e tudo mais e a pessoa ver se vai dar certo ou não. E quando nasceu a Helena, o Senhor falou bastante comigo, agora você tem que discipular essa criança. E rapaz do céu, né, você tem sua filha também, a Ana, é difícil porque você não pode errar. Na verdade, não pode dar errado a criação do nosso filho, né? E eu comecei a entender isso dessa forma e graças a Deus, acho que a Helena veio no momento certo, assim, para mim entender o real significado do pastoreio na vida das pessoas até mesmo, porque das pessoas que eu cuido, elas não podem dar errado, pastor, né? A gente pensa assim, tem pessoa, igual eu brinco, né? Tem pessoa ruim que caminha com a gente, tem pessoa boa, e a gente fica triste até de perder os ruins, porque é um afeto que a gente tem com as pessoas, né? Porque a gente ama, a gente quer que dê certo, a gente quer que mude, mas infelizmente muitas coisas não dependem da gente, mas a gente se sente culpado por isso. E o pastor comentou sobre esse ciúme, né? Ela é realmente pequena ainda, ela é uma criança de 2 anos e meio, embora muito esperta, mas ela realmente tem ciúme quando pega um bebê no colo, uma criança, porque até eu fico pensando assim, esses dias estava pensando na Helena, né?
Às vezes a Duda tava cansada de segurar a Helena, daí ela passava pra uma outra pessoa. De repente a Duda pegava a criança de outra mãe e eu ficava pensando, mas mulher, você tem que descansar agora, vai pegar outra criança. Então até eu tinha esse ciúme, né? Mas comecei a entender isso e ver, e realmente eu procuro buscar que ela entenda isso também. Só que, graças a Deus, a gente vive num grupo grande de pessoas ali, então... Você ajuda bastante também, né? Ela gosta do povo também, então ela vai no colo das pessoas, ela abraça também as pessoas, mas quando ela quer eu, não adianta, Não né, adianta, rapaz? né? Tem Não que adianta, ficar não tem com que ela fazer. ali. Não tem que fazer. Hoje eu tô aqui com a minha menininha também. Quer vir aqui, Ana Lívia? Quer vir dar um oi aqui? Só assim dar um tchau pra câmera, então? Não? Tá tímida ela. Tá tímida. Hoje eu tô aqui com ela, hoje aqui. Tá muito frio pra ir pra escola hoje, né, rapaz? Tá muito frio pra ir pra escola. Rapaz, pra vamos, levantar cedo foi... vamos trabalhar com o pai, que nós... Mais feliz, né? Ela fica mais feliz, assim. Mas é o seguinte... Vamos lá, vamos caminhar pra frente aí. Vamos. 14 horas e 37 minutinhos aqui na Rádio Família PG. Que Deus abençoe você que tá conectado conosco aqui na Rádio Família PG. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Família também. Hoje, excepcionalmente hoje, estou aqui com o pastor Leonardo, lá da Igreja Batista Atos. Lá da Igreja Batista Atos, a gente fala assim, parece que tá em outra cidade, né? Mas é por quê? Porque temos aí as nossas igrejas espalhadas aqui Glória a Deus, nas cidades, né? Então, o que acontece? Hoje nós temos que deixar em destaque isso, né? Pastor Leonardo, da Igreja Batista Atos de Ponta Grossa. E me conta uma coisa, como que tá aí trabalhar com a galera da mesa aí? O que a mesa tem sido pra você nesses dias aí? E conta pra nós mais um pouquinho aí sobre o que é caminhar como pastor aí nessa rede de... Como é que é o nome da rede lá? Compartilha conosco aí sobre isso aí. Beleza. Então, é outra família minha também, né? Tem a família de sangue e tem a família Ruiós, Rede Ruiós. Um abraço pra eles aí, pro pessoal que caminha com a gente. Então, é um desafio grande, né? Embora a gente já caminhava com esse pessoal quando era da Rede Ramate, eles continuaram caminhando comigo, então a gente consolidou algo bacana sobre um relacionamento, sobre um afeto maior, né, entre nós ali. Graças a Deus tem dado boa, graças a Deus a gente tem caminhado nas palavras que o apóstolo tem ministrado todos os domingos, nós temos multiplicado, nós temos mastigado mais ela, e graças a Deus estou feliz, pastor, estou feliz assim, como comentei, eu me encontrei nisso, sabe, trabalhar com casais é muito bacana, muito legal, porque os problemas realmente são outros, mas a gente num comum acordo vai conversando, né? Busca se entender e passar essa maturidade para as pessoas, que as pessoas compreendam o que é viver família, o que é ter esse relacionamento. E a mesa nesses dias tem sido poderosa, né? Estamos aí caminhando. Um abraço para o Sérgio também, que talvez está nos acompanhando aqui. Falei para ele se conectar com a gente lá. A gente tem caminhado assim, pastor, nas palavras que o apóstolo ministra aos domingos, na comunhão dos santos, no partir do pão, né, como diz a Bíblia. E tem sido dias alegres para mim, sabe? É prazeroso. Eu falo para mim assim, a terça-feira é o dia, no meu ver, mais importante. Por quê? Porque é o dia que a gente se reúne como família para compartilhar aquilo que foi liberado para nós no domingo. Então, graças a Deus, as pessoas que estão hoje lá caminhando, e a gente busca que venha mais pessoas, elas compreenderem isso, que não é uma obrigação ir à mesa, né? É um desejo, é um anseio de estar, e é muito bom estar com as pessoas que querem estar com a gente. Então eu fico animado, porque o pessoal, eles querem estar, eles mandam mensagem no grupo lá, o que precisa levar e tal. Terça-feira agora fizemos uma noite de pizza e compramos várias pizzas no mercado mesmo, já assamos lá em casa. Tivemos um momento bem bom lá, bem precioso, e eu tô bem feliz, sabe? Bem feliz, eu digo assim, não posso falar que estou na minha melhor versão porque eu não sei o amanhã, né? Mas eu estou vivendo dias de gratidão a Deus por tudo que Ele me deu, na verdade. A gente nem merece essas coisas, mas... Mas me conte mais aí sobre o que vocês conversam. Porque, por exemplo, o público teu, para quem não sabe, o público teu que caminha com você é um público mais jovem. Sim. Como que é você jovem, você discipular essa galera, você pastorear eles, você corrigir eles, você de repente brigar com eles também? Como que você lida com isso aí? Como é que é a receptividade deles quanto a isto? Pastorzão, eu nesses dias, na verdade, não tenho nem brigado mais, porque acho que não tá compensando brigar mais.
eu vejo que é uma via de mão dupla, né? A pessoa, ela quer se submeter, ela vai se submeter. A pessoa que não quer, também não posso forçar. Mas as conversas que nós temos durante as mesas é sobre o emprego novo que a pessoa arrumou, né? Porque o jovem, ele tá nessa transição, né? De um trabalho ao outro, ele entra. Nós comemoramos com ele. Esses dias lá, a gente fez a revelação da Gi e do Jean. Inclusive, eles vão ter um menino agora. Olha que legal, Então nós parabéns. ficamos felizes, né? Essas alegrias, para ser bem simples assim, um casal lá comprou um box pro banheiro deles, contaram na mesa, nós ficamos felizes por eles. Por quê? Porque, como o pastor falou ali, casais jovens, então eles estão começando a vida agora, né? E eu falo para vocês, estão muito bem, porque como diz meu pai, né, ele teve que construir a casa dele lá no fundo do terreno da mãe dele e tudo mais, e os jovens hoje, graças a Deus, hoje todos têm suas casas, tem, né, suas moradias, tem seus móveis, e dia após dia eles vão conquistando as coisas, e nós se alegramos com isso, na verdade. Se alegramos com pouco, né? Esses dias uma pessoa comprou uma máquina de lavar lá e contou na mesa, nós ficamos felizes por ela. Por quê? Porque essas coisas que fazem a gente estreitar o nosso relacionamento. Então, nessas conversas se baseia nisso, mas o principal é o Cristo, né? O que estamos nos tornando. Nesses dias até falei na mesa, pastor, terça-feira, uma conversa que tive com meu pai, né? Sobre os 5 ministérios e tudo mais, e falei pra eles até, falei assim, viu? O que Deus tem para vocês? Um falou lá, é o pastoreio, outro é a missão, outro é evangelista, profeta. E nisso tudo, eu falei, beleza, então isso é o que Deus tem para vocês. E o que vocês querem exercer na igreja? Porque às vezes o que Deus tem para nós não queremos fazer e queremos fazer outra coisa, né? Aí acaba complicando muitas vezes. Então, o chamado pastoral que eu estou explicando para a galera nesses dias não é um chamado que Deus quer que a gente faça. É o desejo dele. Mas ele tem que ver se nós estamos disponíveis para isso. Então, nossas conversas têm sido relacionadas a isso, né? A fortalecer a mesa, fazer desses casais jovens, pastores também, né? Por que pastores? Pastores não é um pastor que tem muitos membros, tem uma igreja, não. Pastor é aquele que apacenta, né? Aquele que nutre. Então, ele cuidando de um casal, ele já é um pastor para nós, né? Então é isso, né? É o que sustenta, é o que nutre nossa vida de relacionamento como mesa. Legal, legal demais. Chegou uma pergunta pra você aqui, pastor Leonardo. Olha aí, vamos ver. Quais são os seus projetos da pastora Bruna? Isso aqui mandou uma pergunta pra você, especial pra você. Quais são os seus projetos pros próximos 5 anos? Eu poderia perguntar mais pra frente essa pergunta, mas eu quero linkar também com uma que eu já sei, né? Que você tá aí querendo desenvolver, voltar a estudar, né? No caso, sim. Para você nos ajudar, né? Eu me incluo nisso Sim, também. com certeza. Mas, assim, já sei dos seus planos, algumas coisas. E qual que são os seus projetos aí para os próximos 5 anos aí que você pretende para sua vida aí? Conta mais um pouquinho pra gente aí sobre Então, isso. vamos lá para os projetos, né? Eu tenho desejo de, agora no próximo semestre já, entrar em fazer direito, né? Me formar Olha que legal. em advogado, E por que isso? Porque eu trabalhei, né, 2, 3 anos na área. E foi uma área que eu gostei bastante. E como o pastor mesmo falou ali, para auxiliar, né, os meus próprios irmãos, a própria igreja, na verdade, ter um advogado, né, nesses dias que a gente vive hoje em dia. E nós é de graça, né? Com certeza, né? Com certeza. Vamos se ajudando aí. O problema do crente é isso, né, cara? O problema do crente é isso, né? Viu? Um pastor comentou comigo um dia, pastor, só fazendo um parênteses aqui, se a igreja cristã, protestante, ela tivesse a ideologia do maçom, né? A caridade do espírita e eu não lembro agora, o outro me fugiu, rapaz. Nós estamos... Fugiu. Pressão. Como que é? A ideologia do maçom, no sentido de um comprar com o outro dali, né? Porque, Sim, como sim. você comentou, para nós é de graça. Ah. O crente tem esse problema, né? Sim, Que quer que nem. só porque o irmão acha que tem que fazer. Anuncie lá pra mim na rádio, lá, pastor. Puxa, Mas eu não tenho dinheiro pra pagar você lá. Pois é, daí tem complica, como você né? fazer na Faixa lá pra nós lá. Então, Acontece muito. e se tivesse a caridade dos próprios espíritas, né? Que são um povo muito... que gosta de ajudar as pessoas, né? E o evangelho do evangélico, rapaz do céu, nós seríamos uma igreja
power, como diz, né? Por quê? Porque isso envolve tudo, né? Pega ali, se eu trabalhar por você e você por mim, no sentido, investindo na sua vida e você na minha, e nós fazemos caridade para as pessoas que necessitam, e pregando o que nós pregamos, pastor do céu, nós temos uma potência na mão, né? Por exemplo, o cara que tem o lavacar, o irmãozinho que tem o lavacar, se a gente lavar o carro no lavacar do cara, se o outro que é advogado, nós pegar a causa e levar, mas não de graça, Não. entendeu? Claro porque que se vai, for, vai um desconto você também, vai, né? com certeza. se ajuda Mas eu aí. digo assim, essa via de mão dupla, né? Sim, sim. Vamos divulgar lá na rádio do pastor, lá não vamos pagar, igual as pessoas Sim, pagam, normal. Exatamente. Então, nós brincamos muito com o Binotto quanto a isso, né? O Binotto é sempre assim, né? No Binotto é sempre na permuta, né? Sempre a gente faz algumas coisinhas na permuta. E nós brincamos muito quanto a isso, né? Mas eu creio que é isso. Nós divulgamos ele faz, entrega, pega os negócios pra nós ali da internet e enfim, arruma computador pra gente e tudo. Mas nessa via de mão dupla, sempre se ajudando. Isso aqui é bacana demais. Isso que você falou tem muita lógica. Voltando ali, né, sobre os projetos. Me formar no direito, né? Logo também passar na OAB, que é o desejo de toda pessoa que está formando no direito. E investir na casa, principalmente, né? Ajudar nos recursos, ajudar na própria administração, né? Daquilo que vamos construir. Porque, pastor, eu vejo que daqui 5 anos o nosso patamar vai estar mais acima ainda, sabe? Como igreja, como pessoas. E ministerial rapaz, achar um campo para mim aí. Ver o que Deus tem para mim, né? Porque hoje eu pastoreio sobre uma cobertura, né? Eu sou um pastor auxiliar, mas acredito que o Senhor tem algo para nós também que deve ser externado para fora nesses dias. Então, primeiramente, se formar a direito, algo que eu estou focado nesse dia, já era para ter começado, rapaz. Já era para ter começado no começo do ano já. Não deu certo. Talvez nesse semestre, se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. E é isso, cuidar da minha família também, né? Dar o melhor para eles daquilo que hoje já posso, fazer o mais, né? E ministerialmente é crescer e desenvolver pastores, pastor, sabe? O meu desejo não é ter muitas pessoas caminhando comigo, mas conseguindo enviar essas pessoas ao próprio apóstolo, às próprias igrejas que estão aí para desenvolver elas também. Esse é o meu desejo nesses dias. Legal. Qual que é a maior dificuldade que você enfrenta, assim, como ser um pastor jovem? Porque você tem bastante dificuldades. Sim, né? bastante. E qual que é uma das principais, assim, os embates, por exemplo, você vai conversar com um mais velho. O cara vai te respeitar, o cara não te respeita. Qual que é a ideia, assim, que você... Tô dando um exemplo de alguma dificuldade, mas de repente você já ouve mais dificuldades ainda, né? Quanto a ministério agora, assim. Então... em relação a isso é difícil realmente, por isso que a mesa hoje minha se baseia em pessoas novas, né? Por essa, eu digo um preconceito já, né? Daquilo que realmente o mais velho vai ser difícil de escutar o mais novo, mas não porque é mais novo, é por questão de uma simplicidade e humildade, né, pastor? De eu querer ouvir, de querer aprender com essa pessoa, porque se estamos aqui, nós não estamos aqui à toa também. Eu fico pensando nisso, sabe? Tem pessoas que acham que... Tira, né? Pra nada. Tiro pra nada. Que acham que eu tô na mesa apostólica hoje porque eu sou filho do Geraldo. Né? Então eu não concordo com isso. Porque eu acho que ele nunca me deu nada de bombejada, assim. Então é sinal que a gente batalhou pra ter. Não que a gente é os melhores pastores, né? Não que a gente é o melhor pastor, nada disso. Mas porque a gente buscou fazer algo. Porque ele também não escolhe, o nosso apóstolo não escolhe os melhores. Ele escolhe as pessoas que ele quer, primeiramente, para desenvolver algo ali e fazer um crescimento da nossa própria vida. Então, a minha maior dificuldade hoje, primeiramente é aqui, pastor, na minha mente. Por que na minha mente? Porque eu entendo que eu sou novo ainda. Aí eu olho para mim mesmo, como eu falei ali, às vezes me sinto capaz de dar uma direção para uma pessoa mais velha. Então, com isso também eu não consigo passar a convicção que eu deveria passar, né? Das pessoas, quando você não fala algo convicto, as pessoas não acreditam, né? Então, realmente, a pessoa já vem com esse preconceito e eu já me sinto julgado. Aí é ruim você construir algo ali para mudar a mentalidade. Mas, claro, tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que, as mais novas, que também não escutam a gente, e tem as mais velhas que escutam. Então, tudo isso vai de um cenário, né, daquilo que nós vamos construindo. O que eu busco hoje, pastor, para melhorar essas limitações e dificuldades na minha vida, é uma postura pastoral melhor, né, e é uma postura na mente também. Me comportar como
claro que não tem um jeito do pastor, né? Como um pastor se comporta, mas é buscar uma maturidade maior nesses dias para que as pessoas vejam em mim também, né? Para que eu não precise falar, mas que as pessoas vejam na minha vida as atitudes de um pastor, né? É isso daí. São 14 horas e 51 minutinhos. Estamos aqui com o pastor Leonardo Ribeiro, da Igreja Batista Atos, da nossa Igreja Batista Atos aqui em Ponta Grossa. E é com muita alegria, muita satisfação que nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa, trocando esse papo, trocando essa ideia, revelando aí um coração de um pastor jovem, mas aí com muita expectativa no amanhã. E sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos e imaginamos, tá certo, meus amigos? É o seguinte, o relógio está quase virando agora, se duvidar, nós passamos até da hora hoje, rapaz. Tá bom o papo aqui demais. E é o seguinte, eu quero fazer uma das últimas perguntas aqui agora para você, que se você tem alguma coisa que te marcou assim na caminhada, por exemplo, uma experiência, uma afronta, algo que te marcou, assim, algo que você conseguiu naquele primeiro momento de repente levar pro coração, mas assim, que ficou marcado mesmo assim na tua vida, assim, que você pode compartilhar com o povo aí? Só um pouquinho, pastor. Algo que eu superei, no caso. Isso, exatamente. Então, na verdade, bastante coisas, né? Bastante coisas relacionado a isso. Mas a vida do meu pai, na verdade, assim, né? Vendo o testemunho dele, daquilo que ele viveu, muitas coisas foram afronta pra mim, vendo ele, né? Porque a gente não quer que o mal aconteça sobre a nossa família. E uma das coisas que me marcou, que eu superei, pastor, é a rejeição e a traição, sabe? Acho que essas coisas que... É até pesado falar isso. De ver as pessoas, de ver as pessoas, sabe? Pessoas que aprontaram com o teu pai, aprontaram, isso. Não é nem como... Porque assim... Mas é verdade, isso aí eu sofro também, né? Eu sou o pastor dele, né? Sou caminho com ele lá, então essas coisas é difícil pra gente também, mas... E eu falo pra você uma coisa, né? Até quando é com você nem liga, né? Não vê assim. Não, é verdade. Mas é com o nosso pai que tá dando suporte e que deu suporte a muitos outros, né? Então, uma das coisas que me deixou muito triste uma época era isso, sabe? Me revoltei, assim, sabe? Falei, não, tá tudo errado isso, não sei o quê. Mas o coração que ele tem é o coração de Jesus, eu vejo assim, rapaz, sabe? Porque, não, Léo, tem que perdoar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu comecei a trabalhar isso na minha vida, sabe? Hoje, essa superação me fez que eu não leve nada pro coração baseado nisso hoje, sabe? Porque de ver a circunstância, eu pensei, não, pai, nós temos que fazer alguma coisa, temos que tomar uma atitude. Não precisa. E como diz ele, né? A verdade é o tempo que vai dizer. E o tempo diz muita coisa, né? Então, nos calar e se entregar a Deus, porque eu vejo que essas coisas também nos levam a um campo bom também. Acho que essas guerras, essas aflições nos levam a um campo bom da questão da oração. Né? Porque daí a gente busca orar, Senhor do céu, tira do meu coração esse desejo mal, Pai, de fazer o mal pro meu próximo, isso e aquilo. E eu comecei a superar isso, pastor, tanto que hoje, obviamente, se chatear, a gente se chateia, sabe? Mas hoje não levo nada pro coração hoje. Hoje, discutir com você hoje aqui, pastor, amanhã é outro dia, entendeu? Um abraço normal, segue a vida. Não levo mais esse rancor, foi algo bom que aconteceu na minha vida, né? Porque acho que as coisas a gente precisa passar também por elas, né? Pra saber como está realmente o nosso coração. E na época lá, eu fiquei muito, muito magoado, muito sentido, mas aprendi a lidar com isso. E não só aprendi a lidar, como fui curado dessas coisas. Então, hoje, pra mim, eu carrego as pessoas livres, meu irmão, ó, Deus abençoe tua vida, a vida de qualquer um que queira fazer o mal pra nós, né? Porque não é só as pessoas que querem o nosso bem, tem pessoas que querem o nosso mal também. Eu acho que a gente vai, o decorrer da caminhada, a gente vai desenvolvendo isso. Não é uma coisa simples. Não, nem um pouco. Parece que a gente falando assim é uma coisa que muito já passou, tranquila. né? Mas quando o problema vem que a gente vê que a gente precisa melhorar, né? Sim. Cara, como eu preciso melhorar nessa área, como eu preciso amar mais, perdoar mais, entender mais, ser mais apaixonado por Deus, porque se eu for mais apaixonado por Deus, eu vou ser mais... Eu vou saber compreender as crises da vida, exatamente. né? Então eu acho assim que, graças a Deus, né, por uma maturidade nesse aspecto, né, Leonardo? Se falasse de você 20 anos atrás, 7 anos atrás, que você com 20 anos, você, claro que você não tem essa mente que você disse. Não, nem um pouco. É legal nós compartilhar isso. Nós
tentava aconselhar você em alguns pontos antes. Lembra quando você queria... Não, essa aqui é bacana. Lembra que você queria descolorir o cabelo? Lembro, nossa, é meu desejo. Cara... Nevou. É porque o Leonardo é flamenguista, infelizmente, né, cara? O cara, Glória a Deus. ele tem esse Um pecado abraço aí, no Fábio, coração. o Fábio tá acompanhando aí, Fabião. Um Acabei abraço de ver aqui, e glória a Deus, né? saudações Mandou aqui. rubro-negras. Rapaz, o Leonardo, ele queria descolorir o cabelo. E logo quando você começou a namorar com a Duda, né? Era naquele processo ali, né? Você tava namorando com a Duda. Graças a Deus a mulher que eu tenho hoje não deixou também. E aí nós aconselhamos o Leonardo e ele falou, cara, mas por quê? Por que não? Por que não? Mas eu não entendo, Júlio, mas me explique então por quê. E na verdade o pecado nunca foi pecado, nunca foi, a gente não vê quanto a isso. Mas é a questão de como as pessoas, porque o grande detalhe da gente ser pastor é isso. Você tem que fazer coisas pensando no que os outros vão pensar. Isso é verdade. Infelizmente ou felizmente... Você não vive a sua vida, né? Essa é a minha realidade. Infelizmente ou felizmente, isso aí, pra quem não entende isso, não tem que faça. Mas, eu lembro que nós conversamos e algumas vezes até discutimos por causa disso. Né? Tentando aconselhar, tentando mostrar uma coisa. E claro que naquele tempo, tipo assim, você queria viver tua vida e coisa e tal. Hoje você tem uma mente diferente. Graças a Deus também, né? Conta um pouco também, Leonardo, sobre isso aí. Então, até chega a ser engraçado porque a gente era influenciado, na verdade, né? Falar de mim, né? Era influenciado. E que sentido? Aí, quem que pintou o cabelo de platinado, pastor? Foi Alessandro Vilas Boas, nada mais, nada menos que Alessandro Vilas Boas. Pior que é verdade, bem na época mesmo, né? Bem na época. Então, se o cara fez, por que eu não posso também, né? Mas, obviamente, nós criamos, né? Temos outros estilos de vida. Não do evangelho, mas estilo que nós queremos nos comprometer, como diz meu pai, né? Ser os puritanos, né? Caminhar na Atos, caminhar como pastor, caminhar sendo filho dele, caminhar sobre essa esfera vai nos custar muito, pastor. Porque, como o senhor mesmo comentou, não era errado. E tem muitas outras coisas que não são erradas. Mas há uma renúncia, né? Meu pai fala muito sobre isso. Fala assim, Léo, é melhor chegar no céu e Deus falar assim, olha, você poderia fazer e não fez, né? E parabéns pra você, pode pegar tua senha e entrar. Do que você chegar no céu e falar assim, cara, você não deveria ter feito isso. Então, pode pegar tua outra senha e descer. Então, nós queremos viver essa vida, né? E acho que uma vida renúncia, ela vai nos favorecer muito, sabe? Embora nos custe aqui na Terra, porque nos custa, pastor. Hoje, eu falar em rede nacional aqui, eu não deixei de jogar bola, né? Dei um fim em jogar bola. É pecado? Não, é uma renúncia que eu estou fazendo. Para se dedicar... Você também é muito ruim, Léo. Também, né? Acho que... Acho que a galera então não é deu graça. Então não é uma renúncia, então. Nossa. Então eu vou voltar. Mas deixei disso. E é uma coisa que eu gostava. Porque gostar é uma coisa, né? Sim. Saber é outra. Mas eu tô buscando viver esses dias, né? Graças a Deus ao refrigerante, o pastor tem pedido para nós cortar só final de semana. E eu brinco assim, não patrocinado ainda, né? Não tô patrocinando. Mas é isso, rapaz. A gente, graças a Deus, amadureceu, como o pastor Júnior falou ali. E tantas outras coisas, tatuagem, já quis fazer também, né? Tinha uma época que você estava bem revoltado, assim, né, nesse ponto, né? Tipo, não é revoltado, mas digo assim, não, vou fazer, não dá nada, né? Não dá nada, né? E eu vejo que o não ter feito lá atrás me favoreceu muito hoje, né? Sim. Porque a igreja que a gente vai pregar, alguma coisa assim, às vezes não... Te respalda, né? Te respalda hoje. Não permite, isso. Então... A gente é respaldado nisso, né? Então, graças a Deus... Acho que a verdadeira questão é a renúncia, ela nos respalda. Nos respalda. Pra algo maior, né? Sim. E graças a Deus as pessoas que a gente caminhando, porque, supondo, você foi indo as pessoas, mais pessoas, e até você até mesmo, né? Tem umas coisas... Júnior, não vai dar certo isso daí, cara. Então, caminhando com essas pessoas que a gente vai renunciando, né? Não porque queremos, mas porque temos que renunciar para, graças a Deus, ser respaldado lá na frente. Sim, é muito importante. Isso é bacana demais. Ó, tem uma última pergunta aqui, porque a hora nossa são 15 horas. Eu falei que ia encerrar a live 3 horas da tarde, 15 horas. Mas o papo tá legal demais aqui, legal. tá bom demais. E você veja como quando tá legal, cara, você nem vê a hora Flui, passar, né? né? Não, Flui. Agora eu vou. Tua esposa, a pastora Duda, mandou uma pergunta pra você aqui agora. O que se tornar pai, eu acho que de repente algumas coisas você já falou, mas ela dá uma pincelada maior aqui. O que se tornar pai mudou na sua vida ministerial? O que você pode compartilhar com nós aí?
Então, mudou a forma de eu ver meus discípulos. Essa é a questão X, né? Porque eu tenho que fazer eles dar certo agora, eles não podem dar errado, porque eles estão debaixo da minha cobertura, né? Embora muitas pessoas não acreditem dessa forma, mas a gente acredita numa cobertura, num algo que o Senhor colocou em nós para depositar em outras vidas. Então, acho que o que mudou é a perspectiva de como eu olho os meus discípulos agora. Eu não olho como uma pessoa que está dando problema, embora dê. Eu não olho como uma pessoa que está rendendo ou não rendendo, embora esteja rendendo. Eu olho com o sentido assim, cara, você tem que dar certo. Vamos caminhar para que você dê certo. E não é da forma batendo nas crianças, né? E eu falo pro pastor, uma pergunta interessante que me lembra algumas coisas também, porque igual o Matias, ele precisa ser educado, mas ele não entende muitas coisas ainda. Então eu vou ter que esperar o processo para que ele entenda. A Helena agora que está começando a entender, 2 anos e meio. As pessoas que nós caminhamos, eu penso da mesma forma, pastor. O cara tá caminhando agora comigo, o cara não vai entender agora se eu falar. Sim. Eu vou ter que caminhar mais uma milha com ele e esperar. Agora tá pronto? Ainda não, então vamos caminhar mais uma, daí que eu vou falar para ele algo. Então acho que me ajudou muito, muito, muito. Acho que foi um presente que o Senhor me deu assim. É como se fosse um livro, pastor. Um livro que eu ganhei do Senhor, assim, ó. Isso aqui é o manual de como você cuidar de um filho. E me conta assim, vamos aprofundar um pouquinho mais esse aspecto. Eu sei que a hora já foi, mas enfim, não dá nada. No caso assim, você... Porque eu falo por mim, né? Eu tenho essa experiência também de, diga-se de passagem, ser um pastor prematuro em alguns aspectos, né? Sim, Então perdi algumas pessoas, né? Por não ter essa experiência de conduzi-las, né? E você tá falando de criança e... Sim. Pra você, assim, você se arrepende de algumas coisas que você, de repente, algumas pessoas que estavam próximas de você, se fosse hoje você não faria? Algo do tipo, alguma ação tua? Pastor, assim, eu acho que não penso nem agora, eu penso no outro dia já. Cara, não deveria ter feito dessa forma. Mas acredito que tudo é para um amadurecimento nosso também, né? E só cortando você agora rápido, assim, porque a virtude de um homem é reconhecer os seus erros. Sim, A virtude. Tem pastor que não reconhece isso. Não, o cara tá lá com a barrigona grandona e tal, se bem que eu tenho barriga também, mas o cara tá lá, não reconhece que ele erra nesse ponto. Então, erramos sim. Bastante. Erramos e tentando fazer a coisa certa, às vezes a gente erra também, né? Então por isso que eu ressalto essa pergunta nesse ponto, assim. Se arrepende de algumas coisas, você fala que no outro dia já. Pode complementar isso aí. Então, porque nós queremos às vezes fazer pela nossa razão, né? Pela nossa raciocínio. Não, isso aqui vai funcionar, cara. Eu tenho que fazer isso pra... Só que daí a gente vê que o valor das coisas nós damos quando perdemos elas, né? Então, como eu falei e eu brinco até hoje, a gente não quer perder nem o ruim. Né? Porque o ruim dá molda a gente, né? Isso. Não, e outra, até pelo afeto, pastor. Porque às vezes o cara só briga com você, só te confronta, mas é um cara que você gosta. Né? Porque a gente não se baseia assim, porque o cara me confronta, eu não gosto dele. Não é sobre isso. Né? Não me simpatizo com ele. Mas é por causa do afeto, né? Do relacionamento que nós temos com as pessoas. Então, a gente se arrepende bastante, né? E graças a Deus, a gente aprende muito também. Porque eu errei muito e acho que vou errar mais ainda, né? É uma coisa natural, não quero, mas como o pastor comentou, a gente é prematuro, né? Não é maturidade. É iniciante nesse caminho. Nós temos 5 anos 4 anos, como comentei, de ministério. Então eu sou um pouco maior que a Helena. Eu me baseio assim. Né? Eu vou aprender daqui uns 2 anos, eu vou ter mais maduro já. Aí com certeza a faculdade vai me ajudar a desenvolver isso também, porque eu acho que as ferramentas que o mundo dá hoje, nós devemos usá-las e trabalhar. Sabe, a psicologia, buscar entender a mente do ser humano, porque cada pessoa trabalha de uma forma, eu não posso tratar a pessoa X como a pessoa Y, então isso vai nos moldando e nos trabalhando. Mas muitas coisas eu olho para trás e eu não vou repetir porque deu ruim. E vamos para frente agora, né? Talvez tem coisas que eu preciso aprender ainda, mas é triste perder pessoas, né? Ninguém gosta de perder, ainda mais quando a gente errou, pastor, né? Isso dói na gente, porque quando a gente erra, a gente sabe, é igual você falou, né? Tem reconhecimento. Sim. A gente sabe que errou, então, cara, orar para que
essa pessoa siga e eu orar pra Deus libertar o coração dela também, pra ela não ficar com mágoa da gente, né? Magoado com a gente, não é o objetivo esse. Porque o Senhor não chamou nós pra magoar pessoas, né? O Senhor chamou nós pra cuidarmos. Então, mas infelizmente a gente vai afetar, vai ofender pessoas. Eu sou uma pessoa colérica. Então, como diz o colérico, ele fala às vezes sem pensar as coisas. Não por mal, porque ele quer que desenvolva. Mas tem pessoas que não são igual eu, né? Não pensam como eu. Então, eu procuro desenvolver dessa forma. Entendi. Última aqui, rapidão. Você pretende sair? Você já comentou, né? Que você tá sonda uma terra, né? Futuramente e tal. Você tem desejo aqui de implantar uma igreja Batista Atos, seja qualquer lugar do Brasil aí, enfim? Então, isso daí cabe muito a Deus, né? A esse chamado para nós. Hoje, pastor, eu estou buscando servir. Eu quero servir tanto em Barra Velha quanto em Ivaí. Hoje temos Castro também, que estamos ali cuidando, em Bituva e várias outras cidades que vão se desenvolvendo, Cascavel. Eu quero ajudar a servir, não para ver como que é, porque né, eu não posso ter esse, mas como uma prova para mim mesmo, servir essas pessoas, porque como eu comentei, eu quero fazer faculdade, então nesses próximos 5 anos eu vou ter que ficar por aqui mesmo, né, ficar perto e procurar servir essas comunidades assim que possível, para que quando eu possa assumir um campo um dia aí, é um desejo, pastor, é desafiador porque eu já vivi isso lá atrás com meu pai, quando eu fui fazer a mudança lá com o pastor Everton, eu senti de volta, foi uma nostalgia para mim, né? Nós chegamos com a mudança na cidade que eu não conhecia ninguém e tal. Cara, eu falei, cara, que medo, né? Obviamente tem que ser algo muito de Deus para nós irmos, né? Porque ele tem que me respaldar, senão a gente tá lascado, irmão. Tá certo. São 15 horas e 8 minutinhos aqui em Ponta Grossa, Princesa dos Campos Gerais. Eu vou fazer o seguinte, para eu dar aquela saidinha aqui agora e eu ir para outro local daquele estúdio. Pastor Leonardo, faz suas considerações finais aí, manda um abraço para quem você quiser, fica à vontade, divulga o teu Instagram aí também, que é importante, divulga suas redes sociais aí, se você tá com algum projeto, não sei se tá escrevendo alguma coisa ou algo do tipo, essa é a hora, tá bom? Enquanto isso, eu saio daqui, você vai me ver no outro lado do estúdio da Rádio Família PG. Primeiramente, obrigado à Rádio Família PG pela oportunidade de estar aí, pastor Júnior, obrigado pelo convite. Foi um tempo muito bom de compartilhar, né? Bom que a gente lembra algumas coisas também da nossa vida, faz uma nostalgia, faz uma retrospectiva, como diz o ditado. E estamos aí focados hoje em atuar, né, na área do direito, buscando ver se entramos para fazer essa formação. Temos orado bastante para que nós possamos desenvolver como igreja, como casa, como pessoas até mesmo, né? O nosso projeto nesses dias é que as pessoas entendam o amor de Deus sobre a vida delas, sabe? Infelizmente as pessoas hoje são muito ocupadas e muito sobrecarregadas com as coisas que fazem até mesmo. Mas não é sobre isso. O Senhor nos chamou primeiramente para ser filhos dele. E quando se tornamos filhos dele, nós temos uma identidade de filiação dele. Uma palavra que eu quero compartilhar com vocês antes de a gente finalizar. Não vou ler nada, mas é Mateus 4, algo que eu estou vendo nesses dias. Quando Jesus ouve João pregando, ele volta para a Galiléia e lá começa o seu ministério. Então Jesus começa a fazer alguns milagres, a curar uns enfermos, expulsar alguns demônios, e ali começa a sua obra. Em Mateus 28, diz que quando Jesus vai para a cruz, ele dá um sinal aos seus discípulos para voltarem para a Galiléia. E o que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso que, meu irmão, não importa onde você está, onde você esteja, o que você esteja fazendo. Mas uma coisa nós precisamos fazer, meu irmão, para que haja uma identidade nossa, é voltar para o nosso lugar de origem. Né? Voltar da onde nós nunca deveríamos ter saído. Embora você seja pastor, apóstolo, mestre, profeta, evangelista, não importa o que você está fazendo, mas, meu irmão, tire esse momento para reflexão agora. Volte no início de tudo, aonde Jesus te encontrou. E relembre quem você é. Quando você relembra quem você é, meu irmão do céu, você vê que você não é nada e Deus é sobre a sua vida. Então essa palavra que eu deixo para você, humildade, humildade, humildade. Volte para o lugar de origem, amém? Deus abençoe, pastor Júnior, abraço aí para você e sua família. É isso aí. Estamos aqui, opa, agora sim, né? Dei volume no meu microfone aqui também. Pastor Leonardo, Deus abençoe você. Obrigado pela paciência, né, de estar aqui. Obrigado por você
parar o seu tempo também pra estar aqui com a gente aqui na Rádio Família PG. E é com muita alegria no coração que nós recebemos aí. Você vai ver que sexta-feira, toda sexta-feira tem sala de visita, toda sexta-feira vai ter alguém aqui conosco, vai ser maravilhoso demais. E você que não tem o aplicativo ainda da Rádio Família, meu irmão, você tá perdendo tempo. Rádio Família PG no seu Play Store, baixa lá, você vai ter uma programação 24 horas pra você curtir, enfim, fazer tanta coisa boa que vai ser bênção demais, tá certo? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Nós ficamos por aqui hoje com essa programação aqui da Rádio Família, e que Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Fique conosco, continue conosco. Marcos Vinícius chegando aí. Opa! Chegando aí pra você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E compartilhe esta novidade nossa aí da questãozinha da sala de visita. Isso aí é bacana demais. E eu conto com vocês nesses dias maravilhosos que o senhor está preparando para nós aí. Um abraço para todo mundo. Obrigado para você que estava aí comigo no Facebook. Deus abençoe. Nós continuamos ainda pela rádio mais um pouquinho, mas Deus abençoe você. Aquele abraço, fica com Deus. E o nosso tchau aqui da Rádio Família PG.